Fala, nação! Saudações rubro-negras, galera! Gravando mais um vídeo, né? Um vídeo pro nosso canal Flaterê Notícias. Antes de iniciarmos esse vídeo com as notícias do nosso Mengão, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, acionasse esse sininho aí embaixo, o sininho das notificações, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com a galera. Isso aí vai ajudar muito mesmo o crescimento do nosso canal. Vamos então para as informações do nosso Flamengo. E eu queria começar já falando da situação do Daniel Alves. Rapaz, está virando novela. Segundo as informações, Daniel Alves tem quatro propostas de clubes do Brasil e duas do exterior. Uma proposta hoje saiu até no Globo Esporte e foi oficial. Isso mesmo, o Fluminense fez uma proposta oficial ao Daniel Alves, enviou uma proposta. Outro clube que estaria também na briga aí para contratar o Daniel Alves seria o Atlético Paranaense. Assim, cá para nós, eu entendo os clubes que estão enviando proposta para o Daniel Alves. É um cara que realmente, assim, ele joga muito, é o lateral direito da seleção hoje. O lateral que a gente tem na seleção hoje é muito fraco. Só que, galera, cá pra nós, Daniel Alves, ele é um cara que gosta de ganhar títulos. É um exemplo aí do Rafinha, que veio pro Flamengo, ganhou aquele monte de título, né? Deu um pouco de sorte que pegou um time top que o Flamengo montou, um técnico muito bom que foi o Jorge Jesus. O Rafinha saiu, foi jogar na Grécia, voltou, não fechou com o Flamengo por causa de questões salariais, foi fechar com o Grêmio achando que o Grêmio ia brigar por alguma coisa. Não, realmente o Grêmio tá brigando por alguma coisa. Tá brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, são escolhas que os jogadores fazem que infelizmente eles não conseguem prever, mas acontece. Eu acredito que o Daniel Alves não fecharia com o Atlético Paranaense, muito menos com o Fluminense, porque são times que não brigam por títulos. São times que brigam por posição no campeonato. São times que brigam por vaga em Libertadores, vagas em Sul-Americanas. Não são times que disputam títulos direto. Com isso daí, lembrando, o Flamengo sai na frente para a contratação do jogador. Até porque Daniel Alves já declarou que já informou pessoas próximas dele que seria uma honra vestir a camisa do Flamengo. Mesmo ele dando a informação, a declaração melhor, não foi informação, a declaração, quando ele chegou no Brasil, que o único time que ele jogaria aqui era o São Paulo. Galera, cá pra nós, isso aí já aconteceu com vários jogadores. O exemplo foi o Guerreiro, que falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Jogou no Flamengo e agora tá no Internacional. Se sair do Internacional, outro clube fizer a proposta, ele vai jogar também. Essa questão do Daniel Alves aí, o Flamengo tem, não só o Flamengo, mas todos os clubes brasileiros têm até o dia 24 para resolver isso daí. Depois disso não vai escrever mais jogadores. Com o jogo de ontem, eu vi muitos torcedores nas redes sociais mudando de opinião na questão da contratação do Daniel Alves. Por quê? A torcida não aceita o Rodinei na lateral direita, de fato. A torcida, o Isla não desceu, a torcida não aceita o Isla na lateral direita, por quê? Nós torcedores não aceitamos, melhor, vamos falar isso aí melhor. Nós torcedores não aceitamos, por quê? O Isla faz um jogo bom, 5 jogos ruins. Aí você pega o Mateuzinho, que jogou o Campeonato Carioca, e que tá entrando em várias partidas e tá jogando muito. Isso daí tá fazendo a torcida pedir a cada dia mais nas redes sociais a entrada do Mateuzinho no lugar do Isla. Só que com esse problema todo do Isla, ainda mais que ele foi muito mal nessa partida contra o Grêmio, a torcida não quer o Isla na lateral direita do Flamengo. E pode acontecer do Renato Gaúcho começar a dar mais oportunidades pro Mateuzinho na lateral como titular. Só que o maior problema, olha, a gente tem um problemão aí. A gente tem hoje a lateral esquerda, que tem o Felipe Luiz, que já tem 36 anos, tá se recuperando de problema muscular.
Tem na lateral direita o Isla, que não tá jogando bem. A gente teria o Mateuzinho para entrar na lateral direita e tem o Ramon para entrar na lateral esquerda. Só que pela falta de experiência, que assim os treinadores acham, acabam colocando jogadores mais experientes, como o René, que entrou na lateral do Flamengo. Então, resumindo aqui, com essa questão do Isla, muitos torcedores mudaram de opinião em relação à contratação do Daniel Alves. E já estão achando até uma boa o jogador fechar com o Flamengo. Mas lembrando, galera, que o Daniel Alves não pode jogar Libertadores, não pode jogar Copa do Brasil. Ele só vai poder jogar se ele fechar com o Flamengo o Campeonato Brasileiro. Falando agora do jogo de ontem. Rapaz, que jogo que o Flamengo fez ontem. Nossa, um problema, galera. Assim, teve um problema na derrota? Teve. A gente não quer perder, né? A gente costuma ver o Flamengo só ganhar. Só que o maior problema foi a maneira que o Flamengo perdeu. O Renato foi muito criticado nas redes sociais. Muito, muito mesmo. Pelo comportamento comportamento dele com os jogadores dentro de campo. A gente falou isso aqui no vídeo de cedo. O Renato bota Kennedy, Gabigol, Pedro e o Michael e o Bruno Henrique no ataque. O Michael saiu. São 4 atacantes. E desfaz todo o meio de campo. A torcida ficou na bronca, porque a torcida queria ver o Ilharão, Thiago Maia e Andreas Pereira jogando junto no meio de campo. Por quê? Não adianta você ter bons atacantes infiltrados dentro da área se você não tem um meia que possa servir esses atacantes. Então a torcida ficou muito na bronca com o Renato por causa dessa questão aí. A gente já falava um pré-jogo que a gente fez antes do jogo Flamengo e Grêmio. Eu particularmente dei minha opinião que eu entraria com o Ilharão, Thiago Maia e Andreas na função do Arrascaeta. Andreas já falou que gosta de jogar como um 10 também, mas os treinadores colocam ele de segundo volante. Pro Renato lá, o Renato em entrevista ontem disse que o Andreas falou para ele que se sentia à vontade jogando de segundo volante. Mas galera, cá pra nós, a gente sabe que o Andreas é um jogador habilidoso, um jogador que se apresenta muito bem, tem um bom passe, tem um bom drible, chuta muito bem de fora da área. Ele poderia entrar no lugar do Arrascaeta. E o Thiago Maia no meio de campo, junto com o Ilharão. Só que a escalação do Renato, quando ele colocou o Vitinho, a gente sabe que o Vitinho ele tem entrado bem nos jogos, mas o problema do Vitinho é esse, ele só entra bem nos jogos. Toda vez que o Vitinho começa uma partida como titular, ele vai muito mal. Vitinho é bom para colocar no segundo tempo. Você acaba queimando o jogador também com a torcida. Voltando a falar da lateral, o René foi muito mal. Lembrando que no jogo da Copa do Brasil, o René já havia jogado muito mal, muito. O René estava voltando de contusão, estava totalmente fora de forma, a questão física dele atrapalhou muito. E o René é um lateral mais defensivo. Lembrando que o Felipe Luiz estava machucado e o Ramon entrou no lugar, o terceiro reserva, né? Terceira opção para a lateral esquerda, entrou no lugar e jogou muito bem. A torcida cobrou o Ramon no lugar do Felipe Luiz, como um substituto imediato do Felipe Luiz. Mas o Renato cismou em escalar o René na quarta-feira. René foi mal, Renato escalou o René de novo nesse jogo de domingo. René foi mal de novo. Há informações que o Renato pode sim escalar o Ramon na lateral esquerda. Mas galera, presta atenção nisso aqui. Se o Renato escalar o Ramon na lateral esquerda, ele não vai colocar o Mateuzinho na lateral direita porque ele vai ficar com medo de ter 2 jogadores novos, sem muita experiência para um jogo de Libertadores. Ou ele deixa o Isla ou ele deixa o René na lateral esquerda. Se ele não sair com os dois por ser jogadores mais experientes, provavelmente o Renato vai sair jogando com o Isla e com o René, que são jogadores experientes. Lembrando, Arrascaeta e Felipe Luiz não vão jogar essa partida de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Eles estão sendo preparados para jogar a partida na casa do Barcelona. Lembrando que o jogo do Flamengo e o jogo do Barcelona vai ser no Maracanã na quarta-feira. E o Arrascaeta e Felipe Luiz estão sendo preparados
para esse jogo de volta, na casa deles. Então são 2 desfalques aí importantes demais para esse jogo. Vamos ver com quem que o Renato vai entrar. Se ele vai entrar com o Vitinho no lugar do Arrascaeta ou se ele vai puxar o Andreas mais para frente e vai dar uma oportunidade para o Thiago Maia, que tem entrado e entrado muito bem nos jogos. É isso que a torcida tem pedido, que o Thiago Maia venha ter mais oportunidades para substituir o Diego. Lembrando, Diego está voltando de contusão, já vai estar à disposição para esse jogo de quarta-feira. Provavelmente vai estar no banco de reservas e pode ser que entre ou o Thiago Maia ou o Andreas Pereira, ou os dois no meio de campo, formando uma trinca de volantes que sabem sair, que tem uma saída muito boa de bola nos pés, tem um passe muito bom, tem drible, que é no caso do Andreas Pereira. O meio de campo pode ser formado pelo Ilharão, Thiago Maia e Andreas Pereira. Michael é provável que seja mantido no ataque junto com o Gabriel, porque o Bruno Henrique mostrou que não está em condições físicas ideais no jogo de ontem. Galera, essas são as informações do nosso Mengão. Saudações rubro-negras.